Saudações, pessoas! Pergunta rápida para quem está assistindo e gosta ou conhece videojuegos. Quem é a primeira protagonista mulher de um videogame da história? Pode pensar um pouco, eu espero. Se você pensou em Samus Aran do jogo Metroid, você está errado. Na verdade, a chance é que praticamente qualquer coisa que você disse está errado, porque parece ser incrivelmente difícil definir quem foi a primeira protagonista mulher. Mas vamos ver mais sobre isso no vídeo. Vinheta! Primeiramente, desculpas a senhorita Aran. Ela com certeza é a primeira grande protagonista feminina dos videogames da história. Afinal, provavelmente a única que eu vou mencionar hoje que ainda tem jogos sendo feitos e é realmente relevante no meio. Mas, independente de ser a primeira realmente popular, ela não é a primeira da história. Segundo, vou para o meu disclaimer da semana. Esse vídeo foi feito com base nas informações que eu consegui encontrar sobre o tema e infelizmente não consegui encontrar tantas bases de dados sobre ele ou mesmo que concordem entre si, muitas delas falando coisas diferentes. Especialmente nesse vídeo, também vou me focar principalmente no Ocidente, porque o Oriente, principalmente na época de começo da indústria de videogames, é um pouco complicado de encontrar informações que não sejam em japonês, que infelizmente eu ainda não falo. Dito isso, se alguém quiser acrescentar novas informações, pode escrever nos comentários que posso até fazer um vídeo de follow-up, quem sabe. Bom, esse tema da primeira mulher protagonista me chamou a atenção quando eu estava vendo um vídeo do canal americano Quinton Reviews com uma review do segundo livro do Jogador Número 1, chamado Jogador Número 2, muita criatividade, sendo que no vídeo ele fala de todos os problemas do livro e afins. Porém, me chamou a atenção quando ele menciona uma referência no livro para o jogo Ninja Princess, que você está vendo no gameplay meu na tela. No vídeo, ele fala que Ninja Princess seria o primeiro videogame com uma protagonista feminina da história, porém que o ocidente nunca viu esse jogo, pelo menos não de verdade. A história do jogo é de uma princesa no Japão feudal que perde seu reino, então vira uma ninja e desce o cacete em todo mundo para recuperar o reino. And then she herded them onto a planes. and then she beat the crap out of every single one. O jogo saiu no Japão normalmente em março de 1985, porém quando a SEGA viu de trazer o jogo para o ocidente, algum executivo achou que meninos americanos não jogariam um jogo com uma mulher de protagonista. Então mudaram o personagem para um ninja normal e lançaram um jogo em 1986 no Master System com o nome bem criativo de The Ninja, apagando ela da história dos videogames no ocidente. É uma história triste e bem revoltante que mostra que gamers idiotas misóginos existem desde sempre, e ela é verdadeira, exceto na parte de ser o primeiro videogame com protagonista feminina, pelo menos em minhas buscas. Por exemplo, o Guinness World Records, que vira e mexe e tenta se intrometer no mundo dos videogames, geralmente com resultados horríveis porque não tem noção do que estão fazendo, dá o título para o jogo Baraduk, também conhecido como Alien Sector, lançado em julho de 1985. Porém, isso também parece estar equivocado e muito provavelmente errado, dependendo do ponto de vista. Então, vamos começar pelo começo desse mistério e falar um pouco dessa representatividade nos personagens do começo da indústria de videogames até esse meio da década de 1980, que é onde está essa confusão. Também vale aqui estabelecer alguns parâmetros para não ficar mais confuso do que já é, que vou chamar de parâmetros do que é um videogame e do que é representação feminina, além de originalidade. TM. Os parâmetros são: se o jogo foi lançado oficialmente. Aqui é um oficialmente bem entre aspas, porque no começo da indústria qualquer um podia lançar o jogo que quisesse para console, diferente dos selos de aprovação da Nintendo que vieram depois e que todo mundo faz até hoje. Isso é bem subjetivo em alguns casos, mas está aqui mais por um jogo específico que vocês já vão ver. Se o personagem é um ser humano e não um animal. Tem um monte de jogos de mamães, algum animal, que tem que salvar seus filhotes ou algo do gênero, sendo que vou desconsiderar eles porque uma coruja feminina não é representação de verdade, me desculpa. Até porque em alguns casos você pode argumentar que era um papai coruja no lugar. Tem que ser um ser humano feminino no lugar do protagonista. Também me desculpe, Miss Pac-Man, você não é humano, você é uma... Na verdade, o que é você? Um pedaço de queijo com pernas e um laço? Jogo de texto ou não?
Aqui é bem do começo da indústria para tirar jogos que são basicamente um livro interativo, afinal muitos deles nem são videogame exatamente. O jogo tem que ter imagens, nem que sejam paradas na tela sem nenhuma animação. Aonde foi lançado? Console, arcade, computador pessoal. Aqui é até para considerar o alcance do jogo, sendo que daremos prioridades para jogos lançados em console e PC, ou seja, que qualquer um pode jogar, não dependendo de uma cabine de arcade que chegou uma unidade nos Estados Unidos e ficou instalado em um arcade no interior do Oregon e que ninguém jogou, mas que tecnicamente chegou no ocidente. O jogo tem que ter tido alguma circulação comprovada. Se ele é adaptação ao original, ou seja, se é só um jogo ou uma adaptação de um filme, livro ou afins. Se ele é só uma adaptação, perde um pouco de seu poder ou pioneirismo, teria que ser algo original para efetivamente entrar na história. Lançamento no Ocidente e no Oriente. Como eu falei, vou dar prioridade absoluta para o Ocidente por ter mais informação, porém tem alguns exemplos interessantes do Oriente que vou citar. Por fim, um fator que chamo de fator donzela em perigo. Esse é o mais objetivo de todos e não necessariamente tira o mérito do jogo. Ele é um pouco inspirado no teste de Bechdel, que é um teste para representatividade feminina em filmes, e tem muitos problemas em sua metodologia que não cabe entrar aqui, como filmes com mulheres fortes como Gravidade falharem no teste, mas que servem como guia para essas questões. Isso não invalida os outros parâmetros, é mais um comentário, afinal, um jogo de se vestir em Flash, Hip Flash, estaria nesses parâmetros anteriores, por exemplo, e isso ajuda como um guia da verdadeiramente primeira heroína dos videogames, em um jogo feito para todos e não só um nicho de mercado. Novamente, muitos desses são subjetivos, então estejam livres para discordar da minha interpretação se quiserem. Bom, mas dito os parâmetros, vamos começar com nossa lista. O primeiro caso que vou trazer aqui é, dependendo da definição de vocês, já a resposta para a nossa pergunta. Eu lhes apresento Elisa, lançado em janeiro de 1966 para os computadores pessoais da época. Eu sei o que vocês estão pensando, mas isso não parece um jogo. E vocês têm razão, por isso que eu disse que depende muito da sua definição. Elisa é um programa lançado por Joseph Weizenbaum, do MIT, mais como um experimento, um protótipo muito rudimentar de chatbot ou inteligência artificial para as pessoas conversarem. Foi um dos primeiros robôs, entre aspas, a conseguir fazer o teste de Turing, embora tenha falhado, e deixou um impacto grande dentro do meio. Porém, é difícil definir se era exatamente um jogo ou mesmo um protagonismo feminino. Quer dizer, era tudo em uma só tela e as pessoas se divertiam, mas não tem objetivo, história, gráficos ou qualquer outra função. Sendo que, apesar do script mais famoso ser de uma psicanalista, existem outros scripts para o programa com diversas personalidades, até mesmo Jesus e Buda, ao que parece. Não vou mais me alongar nesse caso, porém recomendo que vocês pesquisem sobre o programa caso queiram saber mais. Depois desse exemplo, pulamos para a década de 1980, período em que os videogames começaram a se popularizar de verdade. Já no começo da década, temos alguns casos como Ladybug, de 1981, porém cai no caso de ser uma joaninha e não um ser humano. Na real, apesar de estar escrito no manual que é uma joaninha fêmea, isso mais parece ser um caso ativo de preconceito com joaninhas, que nem em Vida de Inseto. Vem com o papai. Então, só porque eu sou uma joaninha eu tenho que ser mulher? É isso, meu chapa? Hein? Sujou a joaninha, homem! Ao chegarmos em 1982, temos mais fortes candidatos. Em fevereiro foi lançado Miss Pac-Man, que muitos consideram o primeiro jogo com protagonismo feminino, mas novamente não é um ser humano, mas sim uma... Na real, que diabos é você, senhora Pac-Man? Com isso, chegamos num exemplo que, pelo que eu pesquisei, seria o verdadeiro primeiro jogo com protagonista mulher, estando dentro de todos os parâmetros aqui colocados. Senhoras e senhores, eu lhes apresento o Wabbit, lançado em setembro de 1982 para o Atari 2600. Eu sei, não parece um jogo tão empolgante assim, mas taxa de empolgamento não é uma categoria possível de análise. No jogo, você controla uma fazendeira chamada Billy Sue, que deve proteger sua plantação de cenouras de um ataque de coelhos. Para impedi-los, você pode jogar ovos podres neles para afugentá-los, sendo que toda vez que um coelho rouba uma cenoura, ele ganha um ponto, sendo que você ganha um ponto a cada coelho acertado. O jogo acaba quando os coelhos chegam a 100 pontos, sendo que eles também perdem 25 pontos no total a cada 100 pontos que você consegue. Então é um jogo sem final, apenas a ver qual é o máximo de pontos que você consegue. Bem típico do começo dos videogames e do começo do fliperama.
Então, caso resolvido, não? Na verdade, tem outro concorrente bem mais indigno e inglório que devo mencionar de 1982. Nessa época, tinha uma empresa chamada Mystique criando jogos pornográficos para o Atari 2600. Sim, isso mesmo que você escutou. E eles lançaram nesse ano Swedish Erotica, Biren and Eaten, que é uma paródia pornô do jogo de Atari Kabum. Basicamente, você controla uma mulher enquanto um homem se masturba no telhado e você deve pegar tudo o que cair com a sua boca. Não vou colocar gameplay nem nada na tela, porém o Angry Video Game Nerd fez um vídeo há muitos anos atrás sobre jogos pornôs para Atari, e vou deixar o vídeo na descrição se vocês tiverem essa curiosidade e quiserem dar uma olhada. Mas, com esse jogo específico, tem 2 pontos. Primeiro, não sei exatamente quando ele saiu, só encontrei o ano e não a data exata, daí não tem como saber se ele é pré-data de Wabbit ou não. O segundo ponto é relacionado a esse, e é de que esse jogo não é exatamente oficial, com algumas fontes claramente apontando como não licenciado. Como eu mencionei antes, esse é um fator importante, embora aqui seja meio subjetivo, tenho que admitir, porque a Atari não tinha muito ou nenhum controle de qualidade ou algo do gênero sobre os jogos. Qualquer um podia fazer e vender sem nenhum problema, entre aspas. Porém, por ser pornô e uma cópia de um jogo já existente, teve uma circulação incrivelmente limitada e tenho certeza que a Atari não apoiou em nada, por isso considero ele por fora. Por esses 2 motivos, continuo considerando o Wabbit o primeiro verdadeiro jogo com protagonista feminina, sem nenhuma dúvida. Apesar disso, vou continuar com mais alguns exemplos até chegar nos casos de Metroid, Baraduke e Ninja Princess. Em 1983, nós temos Halloween para o Atari 2600. Sim, baseado no filme de terror, no qual você, Laurie Strode, tenta resgatar crianças do assassino Michael Myers. E também Anti-Empire e Otenta Back no Daioboken. Não encontrei nenhuma data mais precisa de lançamento para nenhum deles além do ano, mas Halloween parece ser a primeira adaptação com protagonista feminina, com certeza, e Otenta Back parece ser o primeiro jogo em que você oficialmente derrota inimigos com uma protagonista mulher? Isso no sentido de eles não existirem mais e não apenas assustá-los ou algo do gênero. Porém, acho que isso depende um pouco de sua definição, já que no jogo você pula aliens presos em buracos que então viram maçãs e não sei se isso seria derrotar eles exatamente ou não. Mas esse jogo saiu apenas no Japão até onde eu sei, então não é exatamente dentro dos nossos critérios. Já Ant Attack é um jogo que você pode escolher entre um menino e uma menina para jogar, então não é necessariamente o que estamos procurando, embora eu queira mencionar ele por ser um dos precursores nessa possibilidade de escolha e por ser inspirado no incrível filme trash O Império das Formigas, de 1977. Já em 1984, temos outros jogos interessantes que merecem ser mencionados. Temos Airbase Invader, que é um jogo político satírico com os temas da época, e um pouco de hoje também. Free trade can be wonderful if you have smart people, but we have people that are stupid. No qual você controla uma menina pacifista que tem que impedir o presidente de apertar o botão das armas nucleares. E o jogo Kabash Pail Kids, que é uma das coisas populares entre crianças americanas da época que não chegou aqui até onde eu sei. É basicamente uma coleção de bonecas estilo Bratz ou Barbie e que gerou esse jogo da Konami. Sim, essa Konami. Porém, os jogos mais interessantes do ano é uma série de jogos de sobrevivência desenvolvidos pela Ryan Software, no qual você pode ver os nomes na tela, mas que revolve em torno de uma menina que deve sobreviver sozinha por determinado tempo em ambientes hostis, estilo A Prova de Tudo, e uma temática bem diferente dos outros jogos. Por fim, para o ano de 84, quero mencionar também o jogo Girls Garden, que é outro jogo só lançado no Japão e que não chegou no ocidente. Esse jogo, desenvolvido pela SEGA, é um jogo de plataforma com elementos de dating sim, fazendo com que muitos o considerem um precursor do gênero, no qual a protagonista deve coletar flores pelos níveis para conseguir conquistar o amor de um menino que ela gosta antes que outra menina consiga. Porém, além da temática e pioneirismo em alguns temas e mecânicas, ele é conhecido por ser o primeiro trabalho de Yuji Naka, que alguns anos depois programaria os jogos do Sonic. Finalmente, chegamos no ano mágico de 1985. Esse ano, temos muitos exemplos interessantes para o tema em questão. Então vamos começar pelos 100 meses específicos de lançamento. Temos Elidon, um jogo de fantasia na qual você controla uma fada e uma jornada mágica. Porém, mais interessantes que isso, temos Time Gal. Esse é um jogo que eu já tinha ouvido falar, mas nunca tinha pesquisado muito. Aqui é importante lembrar que essa época foi o começo de quando começou a ser possível colocar filmes e animações em jogos e,
embora seja padrão na indústria, principalmente em cutscenes, naquela época muitos investiram nessa tecnologia nos arcades para se diferenciar da concorrência. Afinal, o que chama mais atenção? Isso ou isso? O mais conhecido desses jogos é Dragon Slayer, com a animação de Don Bluth, o mesmo animador de Um Conto Americano, Em Busca do Vale Encantado e Anastasia. Porém, Time Girl fez sucesso no Japão, chegando no Oriente posteriormente no Sega CD, tendo sua animação sido feita pela Toei Animation, mesmo estúdio de, entre outros, One Piece, Cavaleiros do Zodíaco e Dragon Ball. No jogo, você é a Time Girl, uma cientista que tem que recuperar uma máquina do tempo de um vilão e salvar o mundo, sendo que o gameplay é igual a Dragon Slayer. Você assiste o vídeo e na hora certa tem que apertar um botão para fazer algo, sendo que você perde se demorar demais. Sendo assim, é mais um anime interativo ou algo do gênero do que um videogame, mas foi inovador para a época. Daqueles jogos com data, temos Cauldron, em abril, um shoot'em up no qual você joga como uma bruxa, e também um jogo da Barbie, do qual você tem que se vestir para sair com Ken. Sendo que esse jogo eu meio que coloco na categoria de donzela em apuros, meio que. Em julho temos Fairyland Story, um jogo de plataforma no qual você controla uma feiticeira e também, finalmente, um dos grandes jogos dessa lista, por assim dizer, Baradook, ou Alien Sector em alguns lugares. Esse jogo, lançado pela Namco, tem, como eu já mencionei, o recorde do Guinness de primeiro jogo com um protagonista feminino, porém eu já demonstrei que isso é bem subjetivo no mínimo. O que dou crédito é que seja o primeiro grande jogo de ação com um protagonista feminino no ocidente, com um jogador jogando com Kissy e investigando o planeta Passet, que foi tomado por alienígenas conhecidos como Octi. O jogo é claramente inspirado em Alien e o Oitavo Passageiro, na verdade Metroid também é bem inspirado nesse filme, e é precursor e pioneiro em temáticas também. Assim, mesmo que realmente não seja o primeiro, pelo menos pode dizer que bateu o Metroid em lançamento, que é o jogo que todo mundo pensa como primeiro. E também tem o que a pesquisadora Teresa Lynch chama de protagonista menos sexualizada dos videogames. Pelo menos até 2014, que é até onde vai a pesquisa dela que eu encontrei sobre o tema. Também quero destacar que, antes de aplaudir a Namco pelo progressismo com Baradook, a personagem mais sexualizada também é da Namco, com a Eve Valentine de Soul Calibur. Então, né, The Duality of Man. I want to see your boobs. Send me. Send me. I want to see your boobs. I want to see. Em julho, temos o jogo Cruising, também conhecido como City Connection, no qual você joga como Clarice, dirigindo um Honda City pelo mundo em busca do homem perfeito, enquanto foge da polícia e outros obstáculos, no que parece ser o primeiro jogo com a mulher dirigindo. Apesar disso, o jogo teve o mesmo destino de Ninja Princess e no ocidente ela foi substituída por um homem loiro genérico, novamente porque meninos americanos supostamente não podiam ver uma mulher que eles explodiriam ao que parece. Won't somebody please think of the Gamers. Em outubro de 1985, temos Lodge Runner Rescue, com uma filha tentando resgatar seu pai, e em novembro temos Flash Gal, um beat'em up com um protagonista feminino, que deve ser também o primeiro da história. Porém, onde entra o jogo original dessa busca, Ninja Princess? O jogo foi lançado no Oriente em março de 1985, com provavelmente chegando no fim do ano, começo de 86 no Ocidente, com sua versão modificada, e sendo assim, lançado no mundo pelo menos um mês antes de Baradook, isso considerando o Oriente e não só o Ocidente, no qual teria sido lançado bem depois. Com isso, se você considerar nessa lista apenas como sendo um jogo de ação, com objetivos, história, combate com inimigos, coisas do gênero, realmente seria o primeiro, ou um dos primeiros pelo menos, novamente dependendo um pouco dos seus parâmetros. Assim, realmente ele merece um lugar na história dos jogos muito maior do que tem, principalmente com sua trágica história, embora em alguns aspectos não seja realmente tão pioneiro assim se você parar para ver. Muitas das temáticas já estavam presentes em outros jogos anteriores ou lançados em uma época bem próxima, simbolizando o começo de uma mudança na representação que é tanto quanto incompleta até hoje, com uma virada de cultura que não torna ele um ponto único no meio do deserto, mas sim um entre vários que começaram a surgir com mais força em 85. Também é legal destacar que a artista de Ninja Princess, Rieko Kodama, foi uma das primeiras mulheres com um papel grande na indústria de games, posteriormente trabalhando em jogos como Sonic e Altered Beast.
Quanto à questão de apagar a princesa do protagonismo, é possível ver que ele não foi o único, com pelo menos Cruising sofrendo o mesmo destino. Porém, o argumento de que meninos não jogavam jogos com mulheres é um tanto quanto infundado, vendo que existia já uma quantidade de jogos com mulheres anterior. Embora fosse uma minoria grande, com certeza, e, sobretudo, até 1985, não ter nenhum jogo desses que realmente tivesse feito muito sucesso. Salvo, talvez, Miss Pac-Man. É sério, o que é você, mulher? O primeiro grande sucesso só viria em agosto de 1986 com Metroid, um grande jogo de ação com uma protagonista lembrada muito até os dias de hoje, diferente das outras citadas infelizmente, e com inúmeras continuações, pavimentando novos caminhos para o gênero e para essa representação. Porém, vale lembrar que a revelação de que Samus Aran, uma mulher, é a protagonista por baixo da armadura é uma surpresa no jogo, só sendo revelada na tela final, e que tenho certeza que surpreendeu muitos meninos da época, pois, na real, se isso tivesse sido revelado no marketing ao começo do jogo, talvez pudesse ter levado a outro caminho em questão de sucesso comercial, infelizmente. Bom, aqui entro eu em uma gravação após o áudio desse vídeo ter sido feito e a edição está quase pronta para dizer que Baraduke utilizou da mesma estratégia de marketing, entre aspas, de Metroid, por assim dizer, e eu não tinha percebido. Vocês estão vendo na tela as telas finais dos dois jogos, sendo que nos dois a identidade da protagonista sem armadura só é revelada nesses momentos, em outro ponto que une os dois jogos. Mas agora me vou dessa gravação. Adeus. Também é legal destacar que talvez Samus não seja nem a primeira protagonista da Nintendo. Temos a Clarice da Cruising, se você contar com ela, como algumas pessoas contam, sendo da linha original de jogos da Nintendo. Porém, em novembro de 1985, saiu o jogo Match Rider, um antecessor espiritual de F-Zero, que se passa em um futuro pós-apocalíptico bem estilo Mad Max. Nunca é revelado quem é o Mac Rider, mas se você terminar a versão de arcade do jogo, você consegue ver essa imagem de uma mulher ao lado da moto principal sem nenhuma explicação. Embora eu não tenha achado uma explicação oficial da Nintendo, muitos acham que é a Mac Rider, enquanto outros falam que não é, inclusive apontando uma entrevista com o criador do jogo falando sobre isso, mas eu não consegui encontrar online, infelizmente, sendo que talvez só esteja em japonês. Enfim, pessoas, esse é o vídeo do mês. Acho que me empolguei um pouco na pesquisa e ele ficou bem maior que eu estava esperando, muito maior que os outros vídeos menores que eu fiz anteriormente, mas espero que vocês gostem. Obrigado por terem visto o vídeo e se gostarem dele não se esqueçam de se inscrever que ajuda bastante. Falou e até a próxima.